Boa noite a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos só aguardar aqui mais um bocadinho, dar aqui uns 30 segundos, um minuto, para começarmos mais um live. Boa noite, Costa. Boa noite a todos. Ricardo, a Maria Braz, a Liliana, a Queiroga, a Cláudia, Diogo, viva. Já cá temos o craque. Viva David, Sequeira. Vamos só dar aqui mais 30 segundos, ok? Para começarmos o live. A ver se dá tempo ao pessoal de vir chegando. Depois só quando tivermos o craque em direto é que o pessoal vai começar a aderir mais. Vamos dar aqui início a mais um live do We Love Football. Que horas são isto? Está na hora. Viva Luís, Gonçalo, Felipe. Só dar aqui mais uns breves segundos para o pessoal aderir. Eu entretanto vou chamar aqui o nosso convidado de hoje à conversa para darmos início a isto e dar fogo à peça, como se costuma dizer. Vamos aqui a fazer ligação. Já está aí a aparecer. Grande Gabriel, Olá, viva! Como é que estás? está tudo? Bem Estou bem, disposto? e tu? Sim, Tudo a andar também. Como é que tens passado? Estás de férias ou não? diz? Estás de férias? Agora estou. Agora estás-te a preparar para recomeçar, não é? É, Muito bem. Olha, em primeiro lugar, dar-te o nosso agradecimento, o especial agradecimento por teres aceito o nosso convite para vires aqui falar connosco um pouquinho e contares aqui um pouquinho da tua história. É sempre um prazer. Já és o segundo jogador do Futebol Clube do Porto a ter aceito o convite e vir aqui falar connosco. Tivemos cá há uns tempos o Gonçalo Borges e agora és tu. Um, Gostávamos de, para quem ainda não te conhece ainda tão bem, vou-te só aqui fazer aqui uma breve introdução de tu antes de darmos aqui início à nossa conversa, está bem? Temos aqui connosco hoje o Gabriel Braz, do Futebol Clube do Porto, atleta do Futebol Clube do Porto. Já conta com umas dezenas grandes de jogos ao serviço do Porto, já conta igualmente com 16 internacionalizações pela Seleção Nacional. Epá, e nós acreditamos, daí termos-te convidado, tu, se calhar daqui por uns anos, vais fazer voz, dar voz àquilo que tem sido a linhagem de grandes centrais que o Futebol Porto tem fornecido ao futebol português. Mais uma vez, obrigado. Dando aqui obrigado início eu. à nossa conversa, hum, e como é panágio aqui, como é um pouquinho habitual aqui nas nossas conversas convosco, vocês já contas com alguns anos no percurso do futebol de formação, e isto tudo começou lá bem atrás. Tu és natural de Vila do Conde, Sim. mas começaste a tua carreira, futebolisticamente falando, no Varzim, correto? Conta-nos lá um bocadinho Foi. como é que foi esse teu início. No fundo, o início começou em casa. Começava sempre, desde pequeno, sempre com uma bola. E pronto, aos 4 anos, eu tanto pedi à minha mãe para entrar numa escola de futebol e jogar com outros miúdos. E ela, pronto, inscreveu-me numa escola do Varzim, inicialmente aos meus 4 anos. E pronto, foi a partir daí que comecei a jogar sempre, como uma brincadeira até no início, mas foi se tornando cada vez mais sério e pronto, hoje estou aqui.
Não sei se sabes, mas nós já cá tivemos connosco, à conversa connosco, um atleta que também começou no Varzim. Não sei se Sim, tens eu sei. noção, o João Daniel também começou no Varzim. Epá, o Varzim Sim. acaba por ser um viveiro de jogadores. É, Tu ficaste, tu ficaste no Varzim durante quantos anos? eu fiquei no Barzinho 9 anos. 9 anos no Varzim. Pá, Sim, 4 anos de idade, tu começaste mesmo em terra idade. Isso só foi foi, logo foi. desde pequenino, começaste logo a dar pontapés na bola. Foi desde pequenino. E quando é que foi que tu percebeste? Tu sempre desde muito miúdo tiveste noção que querias jogar futebol. A partir de que altura é que tu acabaste por ter noção de que querias jogar, querias seguir esta carreira, ao fim e ao cabo? Não, eu pronto, desde pequeno sempre quis ter esse sonho de jogar futebol e chegar a um alto nível. Claro que ao início nunca pensei assim tão amplo, não é? Eh, Ia sempre pensando aos poucos, ia sempre seguindo jogar, a jogar e pronto, não era mais por aquilo que eu sentia que devia seguir o futebol. Também era mais pelo que as pessoas me diziam que eu tinha jeito, não sei o que mais, e eu apenas segui aquilo que me disseram, não é? E pronto, depois já acabou por um momento que eu percebi e disse, não, eu quero seguir isto e vou seguir isto e vou trabalhar para conseguir fazer o que eu mais quero. Muito bem. E tu acabaste por ter também alguma influência familiar, que te tenha, tiveste alguém na família que tivesse praticado desporto, que tivesse fazer-te ganhar aqui um pouquinho o bichinho pelo futebol, ou não? Sim, sim, a minha família já tem assim um gosto pelo desporto e principalmente o futebol. Já o meu avô jogava futebol e assim, e pronto, também é capaz de ter ajudado um pouco, mas nunca me influenciaram a que eu quisesse jogar futebol. E foi mais por mim, eu gostava, pronto, segui isso. Muito bem. Tu depois fizeste o teu trajeto em uns quantos anos no Varzim e depois transitaste para o Porto. Como é que sentiste essa mudança na altura? Como é que foi? Notaste grandes diferenças? Não notaste? Quais é que foram as principais coisas que tu sentiste que eram diferentes com essa mudança? Não, senti, ao início, pronto, era algo novo para mim, mas quando entrei no Porto era totalmente diferente, né? É outro mundo, porque há outros miúdos, há outra organização, é um clube de maior dimensão, como é óbvio. E desde logo eu senti que estava num dos melhores clubes e era bom para mim, para eu crescer e para cada vez mais aprender. E eu senti como uma forma, um passo que era importante para mim. Muito bem, muito bem. Olha, aqui fazendo aqui uma ligeira mudança, ou seja, falando aqui noutra vertente daquilo que é o futebol de formação em Portugal e Sim. naquilo que acaba por ser o vosso trajeto enquanto jogadores, o que é que tu achas que no teu entender e naquilo que tu já pudeste experienciar no futebol de formação, quais é que são as principais razões e quais é que são as principais características que um atleta deve ter para ter sucesso no futebol? Se estás-me a ouvir, estás-me a ouvir, Gabriel? Epá, estamos acho que aqui a perder a ligação. Bem, eu se calhar vou mandar isto abaixo e vou-te chamar outra vez. Ok, bora lá. Temos para aqui, temos aqui muito atleta a ver isto.
Estás-me a apanhar ou não, Gabriel? Consegues Estás-me a ouvir ouvir, agora? Gabriel? Agora Agora? peraí que acho que estás a aparecer novamente. Eu há bocado Sim, já teve ali estou. uma altura da conversa que começou a dar alguns cortes e depois parou Sim, completamente. eu não Tu percebi. consegues-me ouvir bem? Agora consigo, mas houve ali uma altura que eu deixei de ouvir. Ok. Não, mas isto aqui parece que é um bocado generalizado, que a net não deve estar muito famosa. Pois. Bem, eu não estou-te a ver completamente, mas consigo-te ouvir. Nós vamos tentar dar seguimento aqui à conversa. Se isto por alguma razão não der, nós mandamos abaixo e vamos tentando novamente. Combinado? Ok, ok. Ok, então vamos lá. Bem, fazendo, como eu tinha dito, fazendo aqui a transição, eh, partilhar aqui um pouco connosco no teu entendimento e tu que fizeste tantos anos no Varzim, e depois mudas para o Porto, que é um clube já com maior dimensão, Sim. um dos denominados grandes de Portugal. Um, Qual é que é, no teu entender, as principais razões para que um miúdo de tenra idade consiga ter sucesso no futebol de formação em Portugal? Não, no fundo todo, primeiramente, é acreditar em eles próprios. Porque, no fundo, nós temos que ter confiança em nós e naquilo que fazemos. E outra coisa é trabalho diário, porque é uma coisa importante para conseguir ser jogador de futebol. E outra coisa que é respeitar aqueles que fazem por ensinar-nos e ter sempre carinho por eles, porque eles só nos querem ensinar e nós temos que ouvir os mais velhos e aprender, porque formação é a própria palavra diz, estamos-nos a formar e temos que aprender muito com aqueles que mais sabem. Muito bem. É interessante porque isso que estás a dizer da questão do respeito e que é uma coisa que está muito presente na formação. E com certeza que isto vai nos levar àquilo que também era aqui um pouquinho a minha questão seguinte, onde tu acabas por mencionar as pessoas que fazem parte do vosso desenvolvimento, do vosso percurso na formação do Sim, futebol, entre os quais estão incluídos que são uma vertente muito importante do vosso sucesso e do vosso crescimento, são os treinadores. Um, Todos os treinadores têm as suas próprias características também. claro. Uns são mais técnicos, são mais táticos, outros acabam por, se calhar, conseguir entrar mais na mente dos miúdos, dos jogadores. Um, o que é que tu tens-nos aqui a dizer sobre isso? Ou seja, já tiveste treinadores neste teu percurso que te acabaram por ensinar coisas distintas e que papel é que eles acabaram por ter na tua evolução, na tua e na dos teus colegas também? Achas que os treinadores têm claramente um papel muito importante no vosso processo? Sem dúvida, porque são eles que, se um treinador é aquele que nos lidera numa equipa, é ele que nos faz aprender, é ele que nos ensina. Claro que cada um tem as suas formas de ensinar e diferentes formas, mas é sempre importante, independentemente da forma como ele ensina, é sempre importante nós ouvir e conseguir perceber aquilo que ele nos quer passar, porque de certeza que é para o nosso bem e é para nós aprendermos e evoluirmos. Eu acho que todos os treinadores que eu tive, todos me marcaram e todos me ensinaram sempre alguma coisa. Claro, houve sempre um ou outro que com mais influência, mas pronto, no fundo são todos, porque todos é que me fizeram também evoluir a mim como pessoa e jogador. Claro que sim. Mesmo naqueles momentos que quem não está tão habituado e não conhece tanto aquilo que são os meandros do futebol, na parte do treino, dos balneários e por aí fora, mesmo nos momentos em que os treinadores por vezes são um bocado mais duros e mais ríspidos, vocês acabam por ter a noção, penso eu, que isso serve para vos ajudar e não para vos mandar abaixo. Claro, Tens noção disso, correto? sim, sim. Porque
o treinador, não é? No fundo, não pode ser só, como se diz, passar paninhos quentes, não é? Porque em momentos de aperto também tem que apertar com nós, porque nós estamos numa fase de crescimento e não é tudo, não está sempre tudo bem, não pode estar sempre tudo bem. E quando não está, ele apreende-nos, mas só para o nosso bem, porque é para nos fazer crescer. E acho que é sempre com o intuito de nos ajudar e não de cair em cima e para prejudicar, nada disso. Claramente, claramente. Olha, e porque o futebol e os treinadores não é só dar-vos na cabeça, muitas das vezes tem a parte motivacional, mas além dos treinadores, hum, a estrutura dos clubes é composta por muito mais pessoas que estão muito presentes no vosso dia a dia, epá, e que muitas das vezes traz histórias muito giras. Epá, temos o caso dos corpos clínicos, dos fisioterapeutas, dos médicos, dos roupeiros. Sim, Nós já falámos aqui várias vezes dos roupeiros, porque normalmente os roupeiros dos clubes é malta que convive muito com os jogadores e que há sempre grandes galhofas e é grandes verdade. palhaçadas. Um, Tu tens aí alguma história em particular que queiras nos contar, brincadeiras que existiram, ou às vezes até aquele quase de apanhados que nos fazem, não é? Tens aí alguma história que queiras partilhar connosco? Sim, pá, não sei, agora assim de repente também, mas sei, tem uma, assim, uma história que foi, estava a jogar no barzinho ainda e pronto, nós fomos para o jogo, né? Acho que o jogo até era em Canidelo, acho eu, era assim, acho que era Canidelo. E nós íamos Sim. para o jogo e chegámos ao balneário e pronto, e tinha um saco de equipamentos, não é? E foram abrir, a distribuir, e o que é que aconteceu? Os equipamentos não estavam lavados. Era um Então cheiro, estava com aquele cheirinho a chulé, não é? Ferreiro, de aquele manha cheirinho e... de lado. Muito Foi uma bem, história, não foi assim uma história, foi um momento engraçado lá no balneário e foi com o roupeiro, claro. muito bem. E tu nestes dois clubes por onde passaste, lembras-te de mais alguém que te tenha marcado nesta fase do teu trajeto? Epá, e que tu daqui por 10 anos, quando olhares para trás, e te lembrares dos momentos que passaste na formação, que leves alguma situação em especial contigo e que tenha tenha proporcionado momentos positivos e motivacionais Pessoas? para ti? Pessoas? Sim, pessoas, sim. Sim, sem dúvida que levo. Mesmo no barzinho e mesmo no Porto. No Porto há menos tempo, mas já desde agora, 3 anos, mas já tenho ideia dessas pessoas que me marcam e que me fizeram crescer e me ajudaram sempre. Mas queres que eu diga exemplos ou... Não, tu se quiseres, se te lembrares de alguém, senão também não tem stress. Claramente que Não, sim. claramente como me lembrou. No barzinho, um treinador, o António Caixeira, sem dúvida, que me marcou, foi para mim um dos treinadores que mais me ajudou e mais acreditou em mim e que, sem dúvida, que um dia mais tarde, como tu disseste, que vou-me lembrar, sem dúvida. Mas estás a referir o António Teixeira, tenta-nos aqui só explicar um pouco porquê, porque ele teve algum momento em especial contigo que te tenha marcado, foi alguém que na parte, muitas das vezes, com treinadores e às vezes com algumas pessoas nos clubes criam-se relações, até Sim, mais na parte mental, não é? Em termos de motivação, porque às vezes os treinadores, sim, às vezes sim, nem é tanto a vertente do jogo, é a força que te dão em sim, é mais determinado lá. momento e a Sim, sim, confiança. sim. Ok. Não, mas ele, no fundo, sempre acreditou em mim e sempre falava muito comigo, mesmo a nível pessoal, não só de futebol, e apoiou-me sempre. E eu acho que estou muito grato por isso, não é? Por me ter ajudado e estar sempre, ter sempre confiado em mim, acreditado no meu trabalho e apostado em mim, porque no fundo isso aí foi o que valeu. Bem, já sabes então, um dia que sejas atleta profissional, vais ter que lhe arranjar uns bilhetes para ele ir ver uns jogos, não te esqueças disso. É o mínimo que podes fazer. Ok? Claro.
Olha que isto está gravado e a gente não se esquece. Depois tens que arranjar uns bilhetes ao António. Olha, falando aqui um pouquinho agora da competição, propriamente dita. Um, Sim, é também aqui algumas das questões habituais que nós costumamos fazer, porque achamos interessante, além daquilo que é as competições nacionais normais, o campeonato e as várias fases do campeonato de cada sim, escalão. Existem também muitos torneios que vocês têm a oportunidade de jogar e que sim, normalmente sim. vos permite conviver com outros miúdos de outros clubes. Muitas das vezes vocês acabam por jogar alguns torneios também internacionais que vos faz jogar. O nível competitivo acaba sempre por subir um pouquinho mais porque acabam por. O equilíbrio é muito maior entre as equipas. Sim, sim. Tu recordas de algum torneio em particular que tu tenhas disputado, que te tenha ficado na memória e gostasses de falar aqui um pouquinho connosco sobre isso ou não? Gostei de muitos, já fui a muitos torneios, não é? Mais pelo Porto, claro, porque é diferente. Ah, mas, primeiramente, o meu primeiro torneio, que foi logo o que me marcou mais, foi com o Barzinho, foi nas Marinhas, torneio das Marinhas. Uhum. E pronto, foi um torneio diferente, porque o Barzinho, pronto, foi um torneio que fomos lá e íamos jogar contra Porto, Sporting, Benfica, tinha os nomes grandes de Portugal, não é? E marcante, porque nós, no fundo, ali no meio deles, não é? Não tínhamos tanta capacidade técnica, mas no fundo sempre pronto, jogámos contra eles. Foi um torneio bom também. Agora mais internacional. Uh, Gostei de tantos. Conta Não aí sei. um que deixasse as medidas por alguma razão especial, que tenha jogado contra equipas daquelas de renome internacional e Sim, que sim, tenha sim. feito sentido. Ora, talvez o Wanda Cup foi em Madrid. Uhum. A equipa da casa era o Atlético, tinha Atlético de Madrid, Juventus, tinha várias equipas de grande nível também. Um, Até o próprio Benfica estava lá também. Uhum. Um, e foi um torneio que, pronto, marcou muitos jogos também, muita disputa. E foi de grande exigência, grande nível. Ficámos em segundo lugar até nesse torneio. Foi uma grande prestação nossa. Uhum. E foi, sim, gostei muito desse torneio por ter. Acho que o nível de exigência daquele torneio diferenciou-se um pouco dos outros, por causa também das equipas que tinha, não é? Sim. E pelos jogos, porque aquilo não eram muitos dias e tinham vários jogos, a exigência era alta e fez-nos crescer também. Ok. Por exemplo, tu manda o exemplo desse torneio que estás a referir, o Undercup. Tu notaste a diferença ou não? A nível competitivo, as equipas Sim, eram mais equivalentes, eram jogos mais rasgadinhos ou não? sim, sim, eram, sem dúvida, jogos muito equilibrados, ataque de uma, ataque de outra, eram sempre disputa, era grande disputa os jogos e sem dúvida que ao ser assim com essas equipas ia-nos levar a outros níveis de exigência, não é? Ok. Isso acaba também por vos fazer a vocês, neste caso a ti, enquanto atleta, um, quando têm a oportunidade de competir a um nível competitivo superior, vocês acabam também por evoluir muito individualmente como atletas. Ao fim e ao cabo, também acabas por notar Claramente. essa diferença, certo? Mesmo a nível físico também e a Ok, nível mental, ok. Ou seja, obriga-vos também a estar mais focados no jogo, mais concentrados, mais exato. concentrados ainda. Sim, sim, Ok, muito bem. Nós vamos aproveitar então aqui esta deixa do torneio para falarmos um pouquinho naquilo que são os adversários, os teus adversários, não é? E sim. colegas ao mesmo tempo, são adversários e colegas, tanto de equipa como de seleção, como outros miúdos contra quem tu jogaste. Uma das coisas que nós gostamos de vos perguntar, porque entendemos que, além de haver espaço para falarmos sobre vocês, acreditamos que há espaço também para vocês, atletas da formação, terem a oportunidade aqui de falarem um pouquinho uns dos outros. Um, Tu tens algum
colega, adversário, neste caso em especial, que tu te recordes de ter jogado, epá, e que no campo tu tenhas olhado para ele e tenhas dito este jovem é jogador, este jovem vai dar jogador da bola, é craque. Sim, já defrontei jogadores de grande qualidade. Ah, olha, até um caso assim mais ou menos engraçado foi que nesse torneio das Marinhas que eu joguei pelo Barzinho, era Sim, sub-12 e joguei contra o Benfica. E quem estava sim. a jogar lá, era o Húmaro, que agora é meu colega no Porto. O Umar Kandé? E sim, o Marcandé, eu joguei contra ele e agora é meu colega. E sim, eu acho que é um caso desses. É um caso desses. Ok. Não é um craque daqueles, dos pés à cabeça, não é? Sim, O Umar, nós conhecemos o Umar também, é um miúdo que também está referenciado por nós. Um, e que também já tínhamos aqui, nós do projeto Will of Football, também já tínhamos aqui falado sobre ele. Muito bem. Então, e colegas de equipa, propriamente dito, tanto de clubes como de sim. seleção. Vocês acabam por criar, muitas das vezes, dinâmicas próprias. Tens algum colega em especial com que tu te entendas em campo de uma forma perfeita, que tu achas que pá, quase que dá para jogar de olhos fechados com ele ou não? Sim, tenho. Eh, o António, que jogou comigo já dos 3 anos, jogou 2 anos comigo. Esta época aqui não jogou, mas ele é defesa central, fez dupla comigo. E acho que não só aquilo que nós sentimos, mas eh, pelas pessoas também dizem isso, que temos uma ligação forte em campo. E eu também acho, e digo isso porque sei. Muito bem. Olha, aqui agora falando um pouquinho mais de ti, tu és um defesa central que tem vindo a fazer o teu percurso de uma forma muito sedimentada. Tu és um atleta com características ao nível de defensivo muito vincadas, forte na marcação, muito forte na marcação, no desarme, jogo aéreo. hum, mas apanhas pela frente também, já tiveste a oportunidade de apanhar pela frente atletas de características ofensivas, cada um com as suas características próprias, Claro. daquilo que tu conheces do teu jogo. hum, qual é que entendes que é o tipo de jogador mais ofensivo que acaba por te dar mais trabalho em função das características que tu tens? Sim, eu acho que um jogador, um atacante que seja mais versátil, não tão fixo, que saia mais da posição dele, vá buscar jogo, pede bola à profundidade, depois já pede bola no pé. Assim, um jogador mais diferente, com vários tipos de jogo. Eu acho que é mais difícil de controlar, porque eu acho que pelas minhas capacidades de jogador, um jogador fixo, acho que é mais fácil para mim do Ok. que um tipo desses jogadores. Mais Pronto. móvel, com maior mobilidade. Ok. Sim, um Bem, jogador mais móvel, sim, sim. isto, isto acaba por me levar agora automaticamente para uma outra questão que eu estava a pensar fazer um pouquinho mais à frente, mas que encaixa na perfeição aqui, que é eu identifiquei aquelas características que nós entendemos que tu tens como atleta, mas é importante sempre perceber o que é que tu pensas, neste caso, o que é que tu pensas de ti próprio, ou seja, o que é que tu entendes que são os teus pontos fortes enquanto atleta e qual é que é a noção que tu tens nesta fase da tua carreira, quais é que são os aspectos que tu ainda tens que melhorar mais? Olha, os aspectos que eu sinto que sou mais evoluído e mais forte é sem dúvida o jogo aéreo, hum, a capacidade de antecipação ao adversário e também o desarme, como disseste. Aqueles que eu mais que devo melhorar, ora, desde já melhorar o meu pé esquerdo, que é o meu pé menos, eh, pronto, né, é menos evoluído. Eu para subir para o autocarro. Também. Não, é evoluir o pé esquerdo, sim.
e também assim duelos, assim duelos um para um, pela bola no chão, um para um. Acho que ainda tenho também que evoluir. No fundo, tenho que evoluir em tudo, não é? Porque não sou nenhum Claro, jogador claro, perfeito nem nada disso. Nem tenho que evoluir ainda em tudo. Mesmo nas pontos que sou forte, ainda tenho que evoluir mais. claramente. Mas sim, esses são os pontos que menos me sinto bem no jogo. Em que ainda estás menos confortável e que achas que tens Sim, que sim, melhorar. exato. Claramente que sim, tu estás num processo de evolução, ainda és muito novo, ainda tens um caminho longo pela frente, inclusivamente não é por chegar ao escalão sénior, ok? Que já sabe tudo, não sabe tudo ainda, e tu sabes, Exato. Continua e como sempre a atleta aprender, de exato. formação, acompanhas o futebol profissional e consegues muitas das vezes ver atletas com 22, 23 anos e depois vais vê-los quando eles têm 28, 29 e há uma evolução brutal. Por várias razões, não é? Como Claramente. tu podes imaginar. Porque muitas das vezes, porque às vezes até mudam de campeonatos, acabam por encontrar realidades distintas e campeonatos muito diferentes, que uns são mais competitivos que outros, acabam por evoluir. Sim, sim. E é importante tu teres noção disso nesta fase da tua carreira, mas que ainda depois há um trabalho mais à frente a fazer, por isso é que um atleta profissional tem que ter um foco muito grande. E isto Sim, começa sem dúvida. muito novo, tu começaste com 4 anos, tu começaste muito novo mesmo, e até terminares a tua carreira, diríamos que todos os dias aprendes qualquer coisa, disso não tenhas dúvidas. E sim, eu sei isso. Muito bem, eu agora, há aqui um outro aspecto que para nós, e que nós, daqui do nosso projeto, todos nós fomos atletas, temos a noção disso e gostamos sempre de vos perguntar, que é além das qualidades técnicas e físicas que vocês podem ter, do nosso ponto de vista há um aspecto que é muito importante e gostávamos de te ouvir falar um bocadinho sobre isso, até para perceber qual é que é a tua opinião. Sim. Achas que a vertente mental, ou seja, quanto mais equilibrado mentalmente o atleta estiver, uh, isso vai se demonstrar no campo e nos jogos. Ou seja, o nível de confiança, se estiver mais acima, vai fazer com que o jogador, em determinado jogo, possa ter uma melhor prestação comparativamente com outro jogo que esteja mais em baixo. Sim, na minha opinião, sim. Eu acho que a nível mental, sim, por muito que queiram, não apenas é o nível técnico do jogador, mesmo que, claro, seja bom, isso vale muito. Mas acho que a nível mental, é importante num jogador porque um jogador tem que ser forte, mesmo que durante o jogo erra e é normal errar, mas tem que ter a capacidade de ultrapassar isso durante o jogo porque não pode ficar a pensar num erro e depois já vem outro lance e depois se errar outra vez porque está a pensar no outro, não pode. E acho que essa é uma grande ajuda que um jogador tem, que é em termos mentais, como disseste, a confiança também, porque um jogador, se estiver confiante e tiver uma grande capacidade de acreditar em si mesmo, vai ter menos chances de errar, porque vai estar confiante com si próprio e vai ter mais chances de acertar o lance ou outra situação qualquer no jogo. E sim, acho que é uma vertente importante no desenvolvimento de um jogador. Claro E que acho sim. que deve ser cada vez mais, esse ponto deve ser cada vez mais evoluído e tratado num jogador de futebol. Ok. E tu tens, naquilo que é o teu cotidiano, o teu dia a dia, do treino e das tuas rotinas, esta vertente mental é algo que usualmente te preocupa e que tu costumas trabalhar, ou depende dos dias, por assim dizer? Não, eu acho que isso, o trabalho mental é, é connosco próprios. Somos nós que temos que querer exigir isso de nós, porque como disseste, diariamente, não é? No treino e isso, é preciso ter ambição nas coisas, que acho que isso, a ambição vem de nós vem de estar relacionado com a mentalidade da pessoa, e acho que é importante sim trabalhar isso, a confiança, e acho que é importante porque ajuda não só no futebol, ajuda em tudo, na vida Uhum.
e nas situações normais de dia a dia, como disseste, no cotidiano, é normal, não é só no futebol. Mas claro, é importante porque também ajuda e se somos jogadores de futebol temos que querer perceber melhor esse nível, esse lado mental num jogador, porque acho que é importante. Claramente que sim. Eu, pelo discurso que tu estás a ter, Gabriel, eu acabo por chegar à conclusão, e gostava de confirmar, que tu és um miúdo positivo, ou seja, mesmo Sim, que as coisas não te corram bem, tu acabas por mandar isso um pouco para trás das costas, e tentas ser o máximo positivo possível. É isso, não é? Por aquilo que eu sim, estou a falar é contigo, é isso que eu isso. percebo. Sim, mas é verdade, é verdade. Pronto, não vou dizer que, claro, quando acontece algo de mal ou isso, não fico tocado ou não fico Claro. hum, preocupado, claro que não, mas há sempre aquela coisa que em mim eu digo, não, eu tenho que passar isto à frente e tenho que seguir, porque principalmente num jogo, um jogo está sempre a decorrer, não está a parar para tu pensares. E acho que é importante na próxima, se errar numa, na próxima já consigo, de certeza. Olha, eu estou aqui com uns ligeiros cortes, eu apanhei tudo o que tu disseste. Queria só deixar esta nota. Enquanto nós, enquanto adeptos do futebol e apaixonados do futebol, um, o conselho que te poderíamos dar é continua assim, continua com essa tua mentalidade, porque, por regra, o que a história diz é que os atletas conseguem manter a mente positiva, mesmo perante a adversidade, acabam por estar sempre mais próximos do sucesso. Um, porque obstáculos vocês vão sempre encontrar ao longo da vossa carreira, porque isto não é um mar de rosas, pelo contrário. Um, o atleta profissional, neste caso de futebol, e foram temas que nós também já tivemos a oportunidade de falar aqui com outros colegas teus, com outros atletas, é mais difícil do que aquilo que as pessoas pensam. Vocês, por regra, acabam muito novos, acabam por ficar privados de fazer as coisas que os miúdos Sim, da vossa sim, idade acabam por poder fazer com maior regularidade. E isto acaba por vos tornar miúdos muito maduros para a idade que têm, mas isto acaba por se ter que pagar, não é? Por pagar no bom sentido. Por isso, força, parabéns por tu teres essa mentalidade positiva. É importante para ti e é importante para aqueles que querem fazer do futebol a sua vida. Epá, e dar-te um abraço de parabéns porque é interessante ver que tu tens esse foco e tens essa mentalidade que entendemos que é essencial para se ter sucesso. obrigado. Fazendo aqui uma ligeira inversão, um, eu gostava de propor aqui um desafio que era um desafio em jeito de Sim, brincadeira, quase. Uh, se nós parássemos aqui um bocadinho para pensar, e se quisesses dizer aqui um nome assim para o ar, em jeito de brincadeira, aquilo que é o teu jogo, hoje em sim. dia, ok? Dirias que o teu jogo é parecido com algum jogador assim daqueles que já estão feitos ou que já terminaram carreira? Queres só dar-nos aqui uma referência, não tanto para nós, que nós conhecemos-te a ti, mas para aqueles que ainda não te conhecem tão bem, que nos estão aqui a assistir, com quem é que dirias que o Sim. teu jogo é parecido? O meu jogo. É assim, eu acho que pelo aquilo que eu vejo em mim, não sei, acho que vejo um Varane, assim, um estilo desse jogador. Ok. Ah, acho que é. Tá, não está, prontos. Acho que é Assumido. o que se mais aproxima. Ok. Pá, tu estás, como tínhamos falado logo de início, tu estás aqui identificado como um dos possíveis futuros defesas centrais e do futebol português. Como tu sabes, tu és atleta de um clube que tem dado grandes nomes ao nível de defesas centrais do Sim, desporto sei. nacional. Vais ficar. Tu és um miúdo com mente positiva e já percebi que tens os pés bem assentes na terra.
Mais cedo ou mais tarde, se calhar vais começar cada vez mais a ouvir falar nisso, não é? Vais começar a ter aí o peso da responsabilidade e as pessoas, e vais acabar por ter aí sempre a expectativa de te tornares um nome forte como defesa central, mais um grande defesa central a sair do Porto. Falando nisso, nós gostávamos que tu partilhasses aqui connosco quem é que são os teus ídolos. Tu tens ídolos, quem é que foram as tuas referências desde pequenino que claramente. começaste a jogar futebol, quem é que eram aí as tuas referências? Olha, inicialmente, pronto, quando era mais pequeno, hum, sempre gostei muito do Piqué, mesmo tipo, não só a nível de futebol, mesmo tipo como pessoa, uh, eu via que ele Uhum, era um exemplo. Hum, Também o Puyol, quando era assim mais pequeno, o Puyol, que agora já acabou, não é? uhum. Agora, tipo, quando já nos passaram, surgiu assim um que eu acho que, pronto, bate todos, que é o Van Dijk. Quem? Acho Desculpa, que não percebi. esse, o Van Dijk, Não percebi. Ah, o Van Dijk, ok, sim, fortíssimo. eu acho que esse aí, sem pronto, nunca tinha visto nenhum central O, assim. pá, o Van Dijk é impressionante. O Van Dijk parece que joga a 5 a hora, não é? E, epá, Sempre lá no sítio certo. pá, o gajo, ele parece que joga, sei lá, parece que tem alguém com uma corda atrás dele com uma corda a puxá-lo, que aquilo parece que não desenvolve, mas depois desenvolve tudo. É estranho, porque tu parece que não sai do mesmo sítio, mas depois, quando das conta, tem uma qualidade de passe, uma qualidade posicional, Exato. brutal, brutal. Defensivamente. E é isso, eu acho que ele neste momento, é a minha grande referência. Ok. E acabou de ser campeão de Inglaterra ontem. É, Finalmente o Liverpool conseguiu trazer passar o 30 dinheiro. anos. Exatamente. Olha, Gabriel, nós estamos aqui quase a terminar. Eu tenho aqui duas questões que gostava, duas, três questões que gostava de fazer e depois vamos passar a nossa brincadeira final que costumamos fazer. Uh, Queria voltar aqui ligeiramente atrás, porque foi uma parte que eu não fiz o seguimento anteriormente na conversa, porque depois passámos aqui para outras questões. Mas gostava de te perguntar, e tu que és um miúdo que convives diariamente na academia, no Porto, no centro de estágio, por aí fora, vocês acabam por lidar diariamente com outros miúdos, com miúdos mais velhos, com miúdos mais novos. Nós podemos Sim, ficar lidamos. descansados enquanto os apaixonados do futebol, quanto àquilo que está para aí para vir. Neste caso, agora falando dos escalões mais jovens, neste caso do Porto, a qualidade, continua a haver muita qualidade no futebol de formação em Portugal. Cruzas-te com miúdos, tens algum miúdo em especial que tu já tenhas visto a jogar pelos escalões mais jovens que o teu lá no Porto que queres nos referenciar? Sim, eu acho que muitos miúdos têm muita qualidade ainda por vir e por dar, mesmo no Porto e mesmo no Nacional, também acredito. Ah, não sei, nenhum assim. Eu tipo, não convivo assim muito com esses miúdos assim mais novos. É Ok. mais, só tenho assim alguns que, por exemplo, nós, pronto, no Porto, os miúdos que não são de lá da zona, têm uma rota de carrinha e esses miúdos, por acaso, tenho miúdos mais novos que são da minha zona. Ok. E pelo que eu sei deles, que são assim os únicos que eu mais, pronto, tenho mais Convido. ligação, Uhum. sim, sim. Prontos, acho que sim, têm qualidade, sim, e são miúdos que têm potencial para dar, eu acho. Muito bem. Isso é uma resposta quase que generalizada de quem cá tem vindo. Sim, sim, Estamos, generalizada. eu acho que, enquanto adeptos do futebol, podemos ficar descansados porque têm vindo a aparecer sempre fornadas muito interessantes Sim, dos cada jogadores. vez mais, cada vez E mais. é verdade, tens razão, cada vez mais. Houve desde há, sei lá, 15 anos para cá, diria, até com a melhoria das condições, das instalações, dos Sim, campos. sim, sim. Sabes que eu ainda sou da altura que joguei muitas vezes no pelado.
E tu se calhar já jogaste Eu, muito poucas vezes no pelado, eu também não é? joguei no pelado, a minha Ah, formação no pelado. ainda jogaste, mas já não deve ter sido durante muito tempo, pois não? Até sair foi sempre pelado. Até saís do Varzim. Sim, agora mudou, sim. Ok. Mas depois no Porto já jogaste sempre relevado, Sim, sintéticos e por sim, aí sim, fora, sim, sim, normalmente, sim. não é? Pronto. E isso parece que não, mas isso também ajudou muito na evolução do treino, Claro, claro. dos jogadores. Foi muito bom. E nós que sempre tivemos um historial, desde há muitos anos, do futebol de formação, ainda acabámos por conseguir potenciar mais isso. Epá, e todos os anos aparecem sempre jogadores e jogadores novos. Parece que não se consegue, acabamos por nunca ver o fundo ao tacho, como se costuma dizer, Sim, porque vai estar sempre é. alguém a aparecer. Muito bem, olha, outra questão é, quase para terminar, qual é que foi o momento, tu tens noção de qual é que foi o momento em que tu paraste, pensaste e disseste assim para ti próprio? Epá, é mesmo isto que eu vou fazer vida, é jogador profissional que eu quero ser. Tens noção de quando é que foi esse momento? Ou seja, eu não estou a falar do gosto do futebol. Estou a falar um momento, porque o gosto do futebol já percebemos que tu logo desde Sim, os 4 anos começaste a jogar à mas, bola, eras doido por bola logo desde pequenino. Tens ideia agora nesta fase, nos últimos tempos, quando é que te mentalizaste ou quando te realizaste que claramente querias ser jogador profissional e que esse podia mesmo ser o teu futuro? assim, eu sinceramente, prontos, nunca joguei ou nunca andei a pensar nisso. Nunca joguei a pensar, sinceramente, em ser jogador profissional. Porque, pá, não sei, nunca cheguei a, claro, agora, daqui a uns tempos, claramente que pensava, porque as coisas mudaram, mas cheguei ao Porto e nunca pensei sequer nisso, porque eu sempre fui treinando e trabalhando, pronto, para dar o meu melhor e para conseguir jogar, mas sim, acho que a altura em que pensei isso para mim e que queria ser mesmo isso e quero lutar por isso, foi talvez nesta época de sub-17 que tive. Acho que joguei um escalão acima e acho que esse foi o passo para eu cada vez mais acreditar. Acho que foi esta época e foi esta altura que eu, sim, senti isso, senti isso. Sentiste que esse era o teu caminho. Muito bem. Sim, sim, Olha, senti, senti. Gabriel, estamos praticamente a terminar. Para acabarmos aqui estas questões de perguntas um bocadinho mais abertas, em que nos permite falar aqui um bocadinho mais, é uma pergunta que já não tem propriamente a ver com o jogo. Nós Sim, gostamos de perguntar quase que em jeito de curiosidade, porque normalmente quem pratica desporto, quem é atleta, pode ter um sim, desporto preferido, mas por vezes acompanha outros desportos também. E como isto é um espaço para atletas, qualquer atleta que goste de desporto pode estar aqui, até pode não ser praticante de futebol, mas pode acompanhar aqui os nossos lives. sim. Tu tens algum desporto, sem ser o futebol, que tu gostes ou não? Sim, tenho muitos. Gosto de muitos mesmo. Gosto muito Vês, de ver vês, desporto, sim. vês um bocado de tudo. Sim, sim, sem dúvida, vejo, Ok. vejo, sim. Mas gosto, os chacinhos que eu acho que gosto mais e prontos, acho que é o ténis, gosto muito de ténis, gosto muito de ver ténis. Ok. Eh, e também gosto E- de natação. A sério? Natação. Natação? Gosto de natação, porque eu já, quando eu era pequeno, prontos, houve uma Praticaste? altura eu praticava natação. Praticava natação e futebol ao mesmo tempo. Ok, ok. E houve uma altura que eu tive de decidir entre natação e futebol, e então decidi de futebol e deixei a natação. Mas sim, gostei muito de natação desde os 9 meses que andava na natação. E, e pronto, sempre gostei. E cheguei a ganhar até em algumas competições, tipo torneios, não era torneios, eram umas competições. Cheguei a Ok, ganhar algumas medalhas sim, de natação. ok. E o ténis, praticas alguma coisa ou é mesmo só na PlayStation e na televisão? Não, por acaso nunca pratiquei ténis, mas eu adoro ver ténis. Adoro ver ténis. Ok. Não O ténis é sei, mais difícil do que gosto. o que parece, hein? Sim, sim, É mais difícil do que o acredito, que parece. acredito. Muito bem, olha,
para terminarmos, vamos fazer a nossa brincadeira habitual. Eu não sei se tu conheces isto ou não. Basicamente, eu vou-te colocar aqui umas questões muito simples e aquilo que nós queríamos era que tu respondesses com aquilo que te viesse à cabeça. Pode ser ou não? Pode ser. Estás preparado? Já alguma vez viste isto? Ou é novidade para Não, ti? não, nunca vi, Não? nunca Não te vi. assustes, não tem nada de mal. Não te assustes, não tem nada de mal. É, respondes com aquilo que te vier à cabeça. Combinado? Ok, ok. Sem medo, como costuma dizer. Então vamos lá. Assistência ao golo. Golo. Muito bem. Camisola para dentro ou camisola para fora? Para fora. Manga curta ou manga comprida? Manga curta. FIFA ou pés? FIFA. Hip hop ou reggae? Hip hop. Muito bem. Dançar ou cantar? Nem uma Cantar. coisa nem outra. Cantar? Muito bem. Remata em força ou remata em jeito? Em jeito. Muito bem. 4-4-2 ou 4-3-3? 4-3-3. Penalti ou livre com barreira? Penalti. Meia para cima ou meia para baixo? Para cima. Futebol ou bola na barra? Futebol. Muito bem. Cuecas ou cabritos? Cuecas. Trivela ou toque de letra? Trivela. Muito bem. E depois, gol do meio campo ou pontapé de bicicleta? Pontapé de bicicleta. E agora, para terminar, numa palavra, o que é que significa o futebol para ti? Uma paixão enorme. Muito bem. Gabriel, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer para nós termos-te aqui connosco. Uh, Queríamos te dar os parabéns pela forma como tu pensas. Deu para perceber que és um miúdo com a cabeça e os pés assentes na terra. Desejamos toda a sorte do mundo para o resto do teu processo no futebol de formação. Nós não temos muitas dúvidas que tu vais chegar lá acima. Foco, muito foco. Um, não te deslumbres. Já percebemos que tu tens Sim. uma mentalidade positiva e que isso é muito importante. Um, Esperemos que não tenhas lesões ou muito poucas lesões, que também é preciso ter um bocadinho de sorte, Sim, é preciso ter porque essa quando as, sorte. porque quando as lesões aparecem é sempre uma chatice, e é preciso ter essa pontinha de sorte para também ter sucesso. Epá, e da nossa parte, nós acredita que nós vamos continuar-te a acompanhar. Tu estás aqui no nosso raio de ação. E desejamos todo o sucesso do mundo e tens aqui mais uns amigos e uns adeptos daquilo que é o teu jogo e que vamos acompanhar aqui o teu progresso da tua carreira e que acreditamos com toda a certeza que vai correr tudo bem para ti. Obrigado. Ok? Obrigado por este momento e obrigado pelas palavras. Nada. Muita força e muito obrigado, está bem? Um Obrigado, bom eu. resto de treinos para Abraço. ti. Um grande abraço. Tchau. Obrigado, Fica Iagão. bem. Tchau. Tchau. Bem, pessoal, enquanto ainda aí estão, muito obrigado aqui por terem assistido aqui a mais um live do We Love Football. Fiquem atentos, nós temos aí mais novidades em breve. Vamos ter para aí mais umas entrevistas, mais ou menos alinhavadas. Acompanhem, sigam a página, e pronto, até para a semana. Um grande abraço. Tchau.